que os jogos antigos eram mais difíceis, hein? Galera, nesse vídeo aqui eu quero trazer esse tema pra você e já pergunto pra você, né? Por que você acha aí que os jogos antigos eram mais difíceis? Por que os jogos hoje em dia, apesar de ser mais complexo, mano, eles são mais fáceis do que os antigos, né? Afinal de contas, antigamente não tinha tantos comandos, tantas funções, né? Literalmente a maioria dos jogos eram andar pra frente, pra trás, abaixar e talvez pular, né? Tem alguns jogos que nem tinha função de pular, né? Mas antes da gente falar sobre isso, deixa o likezinho, se inscreve, compartilha o conteúdo e vamos debater aqui, galera. Até aqui atrás tá rodando, né, uma espécie de um jogo bem difícil, né, que é o Doom, mano. Pra quem não sabe, esse jogo aqui tem pro Nintendo 64, fez muito sucesso no Nintendo 64, né, que é o Doom 64, mas ele tem para outros consoles aí também, algumas outras versões, tá? E aí, mano, um jogo que a mira dele, cara, ele nem tinha a mira horizontal, né, ele só tinha a mira vertical, mano. E por que era tão difícil assim, mano, na época, né? Já que era menos coisa pra fazer. Galera, na minha opinião, né, eu acho que os jogos eles perderam aquela essência de testar o jogador, né? Literalmente, hoje quando a gente pega um jogo que vários jogos acontece isso, que você agarra numa parte, mano, dependendo se você morrer 2, 3, 4 vezes, o próprio GTA faz isso, né? Ele simplesmente pergunta se você quer pular aquela parte ou não, né? Então isso não tinha antigamente, cara. Literalmente, ou você passava ou você passava. Não tinha como você pular aquilo, entendeu? E se você não passasse aquilo nunca você iria ver o que tem depois daquilo, né? Quem passou por isso, deixa nos comentários aí, galera. A quantidade de saves também, mano. Hoje em dia um jogo, né? Mal, talvez até numa mesma missão tem 2, 3 saves ali, cara, né? Tipo um checkpoint, né, da época, né? E já nos jogos antigos a maioria não era assim, galera. Quando dava game over, realmente era game over, você voltava lá pro menu do game, onde tudo começava, mano. Simplesmente você, ó, se lascou. Mas outro ponto também bem interessante, apesar de ser, né, um jogo que você vai pra frente, pra trás ou simplesmente pular, né? Quantas pessoas aí, mano, conhecem o Super Mario World e nem conseguiu finalizar ele? Um joguinho meio infantil, né? Mas eu acho que a resposta tá bem clara, galera. Antigamente os jogos também ele testava você de diversas formas, né? O próprio Mario World aí, né, é um tipo de jogo que ele te explora aí a ponto de você testar 100% do seu conhecimento com objetos aí, né? Por exemplo, os mundos especiais. Por exemplo, para quem é só um jogador que quer pegar ali para jogar, talvez não chegue nem no mundo do chocolate, ele, né? O famoso mundo do chocolate. Por quê? Porque as fases que você só tem que pular e andar, mano, a pessoa passa de boa, né? Aquelas fases que você tem que encontrar talvez uma portinha secreta ali no cenário que era bem escondido, daí a pessoa já não passava mais, né, cara? Isso era uma coisa que tinha com os jogos antigos. Literalmente nada era fácil. Você tinha que evoluir de acordo com o game, né? Se você não evoluísse, literalmente você iria travar numa parte aí, né? E também, galera, na minha opinião, também a parte da internet, mano. Antigamente, para quem não sabe, né, o único YouTube que existia pra gente, né, poder ali analisar, né, pegar uma dica, seria as revistinhas, mano, que era vendida nas bancas de jornais aí, né? Só que hoje em dia, antigamente não tinha isso, né? Começou as revistinhas, porém, galera, realmente era uma era que, cara, ninguém gastava dinheiro com revistinha, né? Mal tinha um console, quase nunca tinha, né? Então a gente literalmente não tinha acesso a isso, cara. Literalmente um aprendia com um colega que passava de uma certa parte e passava essa experiência pro outro, o outro avançava mais um pouco e assim ia essa escadinha de informação ali para você poder ir avançando nos games, cara. Então assim, essa praticidade hoje de a gente agarrar num cenário, agarrar num boss e olhar no YouTube ali um jeito fácil de passar por ele, né? Antigamente não tinha isso, então talvez isso aí também dificultava você finalizar os games, né? E a última ideia minha também, que eu acho que os games antigos aí, eles eram mais difíceis, mano, porque literalmente a gente não jogava o tanto que a gente joga hoje, né? Antigamente, mal a gente ia pra locadora ali, jogava ali uma horinha e meia, o dia que tava bom, mas a maioria das vezes é 30 minutos ou uma hora, né? Os famosos aí, bota meia hora pra mim aí, que eu vou tacar fogo nesse jogo hoje. Então, hoje o tanto de tempo que a gente tem disponível para estar jogando, né, é muito maior do que antigamente, mano. Então, antigamente era mais difícil por causa disso também, né? Até porque antes a gente dedicava mais à escola, à família, a fazer mais coisas de casa, né? Para quem essa geração nova aí, né, cara, que não sabe o que é ter que arrumar uma casa para a mãe, né? Ter que fazer ali todos os afazeres, dever de escola, ir para escola. E para depois poder ter um direito de brincar um pouquinho ali, né? Então, isso é a diferença também dos temas de hoje
os jogos mais antigos eram mais difíceis do que os jogos mais novos, né? Essa é a minha opinião, galera. Eu quero saber a sua opinião. E por quê? Você concorda comigo com algum desses motivos aí? Deixa nos comentários, galera. Não esquece de seguir, compartilhar. Deixa um likezinho, mano. Compartilha, ativa o sininho também para não perder nenhuma live, beleza? Até uma próxima aí. Aquele abraço do Thiago e fui!